servir, que é Lucas 9, 23. Vamos lá? Está claro. Chamado para seguir. A seguir. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos, quero falar algo muito parecido com o que o Wander falou. Ontem o Wander falou muitas coisas que eu quero refrisar aqui também, que é a cruz. A cruz para o servo do Senhor é diária. Jesus disse: mas como a gente pode carregar a cruz todos os dias? Que tipo de cruz é essa? Então, eu queria mostrar algumas coisas aqui, como, por exemplo, a cruz como um estilo de vida. Outra coisa, a cruz como sinônimos de obediência e disciplina e fidelidade. Porque é isso que significa. A morte do nosso eu não é somente uma vez no altar do Senhor, mas todos os dias no nosso secreto. Essa é a mensagem central que Jesus quis dizer aqui. Porque tem muita gente que se entrega a Jesus num determinado dia, numa hora, se lançou no altar do Senhor, mas se esquece do dia a dia, se esquece que é diária. A cruz, ela é todos os dias, não num altar, não num evento, não no momento, mas no nosso caminhar. E a palavra-chave aqui realmente é o discipulado. Nós somos discípulos, nós somos chamados para ser discípulos do Senhor. E como discípulo, é uma caminhada. Discípulo é aquele que segue Jesus. Então, Jesus carregou a cruz e nós, como discípulos, nós tomamos e o seguimos. Nós não podemos seguir Jesus se não for dessa forma. Então, a cruz, ela é sinônimo de autonegação. Como negar a si mesmo? E qual é o tipo de autonegação que o Senhor deseja? Né? Porque Jesus estava falando para um grupo de pessoas que já eram acostumadas a se negarem. Por exemplo, Pedro, Mateus, Tiago, João, Filipe. Aqueles homens eram judeus zelosos. Então eles estavam acostumados com um regime religioso extremamente que exigia essa autonegação deles. Mas eles não entendiam a mensagem central, que é a mensagem da cruz. Que tipo de autonegação nós precisamos? Porque há igrejas, inclusive, que seguem um regime religioso extremamente rigoroso. Por exemplo, imagina se você fosse de uma igreja tipo Congregação Cristã do Brasil. Se você fosse de uma igreja tipo Deus é Amor. São igrejas que são rigorosas, exigem roupa, não pode usar batom, não pode usar bermuda. Estava todo mundo aqui de calça, saia para baixo do joelho. Cabelo tinha que estar abaixo da cintura. Mas pode ter crente que não entenda a mensagem de autonegação, como Jesus quer. Ou há crentes que podem estar dentro de uma igreja e tenham uma vida bem controlada, mas ainda não esteja sendo aquele discípulo que carrega a cruz, como Jesus mandou, como Jesus deseja, né? Então, como carregar de fato a cruz, se autonegar, como Jesus deseja? Essa é a pergunta principal, né? Como eu posso tomar a cruz diariamente? Entender isso, meus irmãos, é entender o cerne da caminhada com Jesus. Então, o tema do nosso retiro
é realmente uma oportunidade que a gente tem de se tornar um crente melhor, mais consciente da nossa vida com o Senhor. Tá bom? Ponto de partida aqui que eu quero apresentar é que o seguinte: tomar a cruz diária é obediência à palavra. Em segundo lugar, é o servir uns aos outros. E em terceiro lugar, é, se possível, sofrer por amor a Cristo. Essas três coisas, elas são principais no evangelho todo. Como é que é tomar a cruz? Obediência à palavra. É o servir uns aos outros. Jesus queria mostrar o tempo todo para eles. E é também entender que a gente, em determinado momento, como carregar a cruz, é chegar ao ponto de, às vezes, sofrer por amor a Cristo, por amor do Senhor. Mas uma geração como a nossa não sabe o que é isso. Primeiro apertozinho que tiver para que ele possa renunciar e falar: puxa, está doendo. Os cravos da cruz aqui, a renúncia está machucando. Então, não, eu não vou suportar isso, não. Vou largar a mão, tá? Não é assim, não é? E às vezes está com a resposta na ponta da língua, diz assim: olha, Deus não quer isso, Deus não quer esse sacrifício. Né? Até porque tem centenas de igrejas na cidade que apresentam um evangelho bem light. E você vai lá e fala: puxa, na minha igreja era só pancada, era um evangelho pesado. Mas aqui não, aqui é tudo muito suave, muito legal, muito maneiro. Então, hoje em dia você tem isso. É fácil, você pula de calçada e você está numa igreja que apresenta um evangelho bem beleza. Então a gente tem esse desafio. O problema é que o cristão, ele vai se esbarrar nos mesmos problemas lá, porque o problema não é a igreja. O problema é a consciência da mensagem da cruz que a gente precisa ter aonde a gente estiver. Ele pode mudar de calçada de igreja, mas ele vai continuar com o problema do dilema do evangelho da vida, que exige essa entrega a ponto de, se possível, eu sofrer por amor a Cristo. E a cruz significa exatamente isso que eu quero mostrar para você. Então, meus queridos, o cristão, ele corre o risco de desenvolver uma vida espiritual sem obediência. Tem muito cristão que ele não obedece o que o Senhor quer, os mandamentos, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Ela entra no ouvido, a pessoa sai nas portas da igreja, ele vai continuar do mesmo jeito como era antes. A mensagem tem encontrado corações que não estão dispostos a obedecer. Aí o cristão pode dizer assim, o crente pode falar: não, mas eu sou crente, estou na igreja, desde novo, acompanho a igreja, é legal. Mas ele pode achar que ele está seguindo Jesus sem obediência. É impossível. Carregar a cruz, como eu disse, primeiramente é obedecer. Obedecer à vontade do Senhor. Se a gente não tiver entendimento de que ser um discípulo é ser obediente, e eu acho que as coisas vão piorar, porque as novas gerações e as novas criações... os nossos pais mais antigos criaram a gente com muita obediência. Nós erramos e criamos os filhos com pouca obediência. Mas as gerações que virão, que estão aí, estão criando os filhos com mais desobediência ainda. O que salva é que talvez surja aí uma geração, a minha esperança é que uma geração como a do João Felipe, do nosso neto, possa levar uma obediência aos filhos. Uma obediência de verdade. Porque se a pessoa não entender o que é obediência dentro de casa, na criação, ele não vai obedecer Deus, não vai obedecer professor, não vai obedecer patrão, não vai obedecer ninguém. Porque é uma geração que repete um comportamento de desobediência. E aí, com relação a Deus, Deus está lá no alto para a pessoa. Não vai obedecer Deus, Deus não está preocupado comigo, Deus não está preocupado com esse rigor todo. Então,
Tem cristãos que ele corre o risco de desenvolver uma vida espiritual, de estar dentro da igreja, levantar a mão, cantar, orar, fazer tudo, mas ele não tem um espírito obediente. E outra coisa, tem cristão que ele pode levar uma vida espiritual sem servir. Pega esse aqui, ó. Alô, alô? Não tem como também, em segundo lugar, ser um discípulo se ele não aprende a servir. A vida cristã é servir um ao outro. Eu sou um cristão, mas eu não sei servir, eu não sirvo. Eu não vivo uma vida de serviço cristão. Não é discipulado cristão. Jesus quis mostrar isso aí aos discípulos. E sim a fidelidade, em terceiro lugar. A fidelidade, essas três coisas, elas resumem a palavra que é tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Obediência aos mandamentos, servir uns aos outros e a fidelidade, meus irmãos. A fidelidade na obra do Senhor. Eu sou um discípulo, mas eu não sou fiel nisso, não sou fiel naquilo, não estou sendo fiel. Então não está sendo um discípulo, não está seguindo Jesus. Não está seguindo. Então a renúncia do discípulo é exatamente isso, como cerne da nossa caminhada com Jesus. Então a cruz diária. A cruz diária, primeiramente, meus irmãos, é um chamado. Jesus fala assim, ó, se alguém, e é um chamado voluntário. Jesus não vai pegar na orelha aqui, igual os professores antigos, uma irmã Regina, né, Regina? Pegava na... Pegava não, Regina? A senhora não foi da época lá que pegava palmatória, não? Só fazer aqui, ó, a autoridade. A Dorinha. Era o chibatinha lá, o cacetinho assim, ó. E de pegar na orelha da criança e falar, obedece, seu infeliz. Não, ele é voluntário. O chamado de Jesus para carregar a cruz não é obrigatório. Jesus, olha a mansidão de Jesus. Se alguém quiser, você quer? É voluntário. Você não quer? Tudo bem, mas Jesus ele chama. Então, carregar a cruz, o discipulado, ele é um chamado voluntário. O discípulo, ele é chamado para seguir Jesus. Se alguém quiser. Olha a condição. É só se quiser. Não vai pegar no braço, arrastar pelo cabelo, pelas orelhas. Venha ser discípulo aqui, venha obedecer. Não, Jesus fala assim, você quer. Então, ele é primeiramente voluntário. Nós somos convidados por Jesus. É um convite ilustre da pessoa mais ilustre do universo, que é o Senhor Jesus. Então, nós somos, o discipulado ele é um convite, um chamado, e ele começa com uma decisão. Então, pega isso aqui, olha. O discipulado, o chamado para o discipulado, para a obediência, ele é uma decisão. E para o serviço, ele é uma disposição. Chamado para o discipulado é uma decisão e o chamado para serviço é uma disposição. É uma disposição. Essas duas coisas, elas estão juntas, entrelaçadas, elas são indivisíveis. Não tem como. Porque uma pessoa ela pode falar assim, olha, eu aceitei o chamado de Jesus para segui-lo. Eu vou seguir Jesus o resto da minha vida. Mas a pessoa, se ela não estiver disposta para servir, ela interrompe, ela quebra o seu discipulado, o seu chamado. Porque, de fato, é o que mais a gente encontra. Até na época de Jesus, um grupo, 3 pessoas chegaram para Jesus e falaram, Jesus, eu quero seguir o Senhor para onde o Senhor for. Mas deixa primeiro eu cuidar do meu pai. Aí o outro chegou e falou, Jesus, eu quero ser um discípulo, eu vou seguir o Senhor de todo o meu coração. Mas deixa primeiro resolver os meus problemas profissionais. Eu estou por aqui, ó, de atividade, eu sou um CEO, eu sou
um grande empresário, então eu tenho campos, fazendas na época, eu vou resolver os meus problemas aí profissionais. E o outro era negociante. Ah, Jesus, eu vou vender meus bois, eu tenho, né, meus negócios também. Aí o que Jesus falou para eles? Vocês não podem ser meu discípulo. Vocês estão querendo ser discípulos, estão decididos, mas vocês não estão dispostos a serviço cristão. E isso acontece às vezes, olha, no nosso meio, ou a pessoa não está disposta logo no início, ou elas não ficam dispostas depois. Há muitas pessoas que elas são boas, pessoas agradáveis. A gente começa a trabalhar com as pessoas, elas são animadas, talentosas. É legal estar perto das pessoas, elas estão num retiro como esse, estão trabalhando conosco. Fala, poxa, fulano é tão legal, rapaz. Que bom a gente ganhar uma pessoa tão animada, tão boa mesmo. Daqui a pouco, no próximo, a pessoa já não está disposta. Isso acontece constante. Às vezes tem por exemplo, uma peça. Aí aparece alguém ali num teatro, num coral, numa dança, no serviço, nos bastidores que são importantes. E às vezes são pessoas muito boas, mas daqui a pouco essa pessoa ela não está mais disposta. Ela interrompe o seu chamado a discipulado. Porque para ser um discípulo, a pessoa precisa o tempo todo estar disposta a servir. Bons crentes, bons servos do Senhor, elas precisam estar sempre dispostas. Esse é o grande problema também. Às vezes, na igreja, é uma minoria disposta. Então, será que o discipulado o discípulo está realmente cumprindo o seu chamado com Jesus? Às vezes não, né? Uma pessoa, ela pode dizer assim, olha, eu entreguei totalmente a Jesus. E mesmo assim ela não está sendo um discípulo fiel? Claro. Exemplo está aqui, da Bíblia e do dia a dia nosso. É uma pessoa que ela tem amor a Cristo, ela tem desejo de seguir a palavra do Senhor, mas você nunca vai encontrar essa pessoa disposta para servir a Cristo. Então, o discipulado, ele é a obediência ao chamado, e é uma decisão, mas também uma disposição. Como é que eu posso seguir ao Senhor se eu não estou disposto? Então, é muito importante isso aqui. A nossa geração atual, né, já de algum tempinho para cá, ela não consegue fazer isso o tempo todo. Por quê? Porque tem essa terceira parte que é o, se possível, sofrer por amor a Cristo. Eu falei essas três coisas aqui. É a obediência, é o servir e é o, se possível, você poder tirar um pouco de você, de nós, para o reino de Deus. Então, na nossa geração, a pessoa não consegue se exigir um pouco a mais. Se precisar um pouco a mais da pessoa tirar um pouco de si para fazer a obra do Senhor. Um pouco mais de entrega, um pouco mais de renúncia. É o contrário. Acho que muitas pessoas elas começam a vida cristã e elas conseguem fazer isso aí, mas com o tempo elas começam a relaxar e essa mensagem de poder se entregar um pouco mais, renunciar um pouco mais, se sacrificar um pouco mais, né, já não entra no coração. Até porque a mensagem cristã passada nos dias de hoje nada tem a ver com isso. É um cristianismo sem cruz. É um cristianismo sem pegada mesmo, sem entrega. Nada de cobrança. Nada de cobrança na maioria das igrejas de hoje, na teologia das igrejas de hoje. Tem igreja que chega ao cúmulo de falar assim, ó, venha para a nossa igreja, porque aqui o dízimo é 5%. O mais contraditório que seja, né? Aqui os 10% são 5%. Aqui os 10% é 2%. Ou então não esquenta a cabeça com isso. Venha para cá. Porque essa geração esperta, malandra,
como tem as músicas aí. Meus irmãos, o que significa a mensagem da cruz também significa que Jesus queria mostrar era que não tem como a gente descer da cruz. Você sabe que quando Jesus falou essa mensagem de tome cada dia a sua cruz, a cruz, o símbolo cruz, madeira ali, não existia como um objeto religioso. Sabe qual era a única coisa que existia na cruz? Da cruz? Era a morte. A única coisa que eles tinham, não existia pingente, brinco, pulseira, colar, adornos nos vidros do carro, na parede. Não existia esse lugar nenhum, porque a cruz era única e exclusivamente um símbolo de morte, de sacrifício, de dor e de sofrimento. Sabe o que o judeu tinha como imagem de cruz naquela época? Era morte. Na verdade, diz os historiadores que no ano sexto da era cristã, então bem na época que Jesus veio, a imagem que cada judeu tinha de cruz foi um massacre que os romanos fizeram a um grupo liderado por Judas Galileu. E está na Bíblia, nos Evangelhos. Judas Galileu, ele liderou um grupo que matou uma tropa romana, porque eles queriam se revoltar mesmo contra o sistema romano que dominava lá na Palestina. E aí o Judas Galileu liderou um grupo e matou um grupo de soldados romanos. Sabe o que aconteceu? Pilatos fez um massacre imediato e cruel contra o grupo. A Bíblia diz que Jesus falou, Pilatos misturou o sangue deles com sacrifício, mas foi muito mais. Pilatos mandou crucificar 2.000 homens, de uma vez só. Pendurou 2.000 pessoas lideradas por Judas, e ele foi um deles, na cruz. Então, a imagem que um judeu tinha na época de Jesus foi o massacre de cruz. Mas por que Jesus falou assim, tome cada dia a sua cruz? Não existia cruz bonitinha, não. Aí veio muito depois. Então, o que Jesus quis dizer com isso? É que a cruz, meus irmãos, significa para um discípulo que a pessoa está condenado a seguir Jesus a vida toda. Entre aspas, condenado não é uma palavra que eu estou falando aqui pejorativa, não, que eu falei que é voluntário, se alguém quiser. Mas para um discípulo, a pessoa precisa entender que eu estou fadado aqui a caminhar com Jesus o tempo todo. E não é só quando tudo está bem. O que Jesus queria falar é o seguinte, se possível, vai chegar um momento que vai ser assim. E outra, uma pessoa que está pregada numa cruz, não tem como ele falar, espera aí que eu vou descer, vou tomar uma Coca-Cola ali, a cruz está doendo aqui, não tem como. Jesus falou, não tem como você sair dessa, da meia volta, voltar atrás. Não tem como você falar assim, eu vou ser cristão só quando tudo estiver legal. Não, vai chegar um momento que está tudo ruim. O Lucas me fez lembrar ainda há pouco ali que na época da pandemia foi uma batalha espiritual. E foi mesmo. Para quem está dentro da igreja, vai chegar um momento que a igreja passa por uma batalha espiritual, por um vendaval, aí você vai ver quem são os discípulos. Porque a maioria, ou grande parte, não sei quantos por cento, ele vai procurar uma igreja que esteja legal para ela. E muitas pessoas nesse período falam, eu vou para a igreja tal, porque lá está beleza. Mas a tua igreja estava passando por um vendaval. A tua igreja estava passando por uma luta. Nós recebemos um irmão nesse período, que ele veio de uma outra denominação. E ele já estava decidido a sair dessa igreja há alguns anos, porque a teologia, o jeito da igreja já não combinava com ela. Mas essa pessoa teve tanta decência, que quando chegou a pandemia, como ele nasceu e cresceu dentro dessa igreja, desde novinho, ele falou, não, agora eu não posso deixar essa igreja na mão. Agora essa igreja está precisando de mim.
Não posso largar meus irmãos. Tenho nada contra, não tenho nada com o estilo da igreja mais. Já não está mais aqui. Não consigo servir a Jesus aqui. Mas durante esse período da pandemia, eu vou pegar firme. E aí depois, quando as coisas melhoraram lá um pouco, ele saiu e foi procurar a igreja dele. Aí Deus mandou ele para nós. Então, meus queridos, isso é ser cristão, isso é ser discípulo. Às vezes as coisas estão ruins no ministério, está tudo bagunçado, sabe, um vendaval, passou ali, está difícil, mas o discípulo, ele não pode descer da cruz, não pode largar o barco. Às vezes na vida profissional, às vezes na vida pessoal, às vezes são questões que estão ali tumultuando a nossa caminhada com Jesus, e Jesus quis mostrar que a cruz é isso. Não tem como você dar um tempo do serviço, dar um tempo da obediência, dar um tempo de ser um crente realmente chamado, vocacionado para ser o que Jesus chamou para ser, independente da gente. A gente Jesus mostrou que a cruz não sou eu que escolho o tamanho dela e o peso dela. Não vou medir. Senhor, me dá uma cruz do tamanho de 2 palitos de fósforo aqui. Aí essa daqui eu consigo carregar. Né? Essa está pesada. Essa está ruim para mim. Não. A cruz, nesse caso aí, não somos nós que optamos, que escolhemos. Então vai chegar um momento que está mal, que eu não estou legal. Mas então eu não posso chegar, me dar o luxo de dizer assim, vou descer da cruz, vou dar um time aqui, que eu não estou conseguindo. Não, o discípulo ele fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu não estou conseguindo render, eu não estou conseguindo fazer, eu estou mal, mas eu sou teu servo. Quero continuar como um discípulo. Então essa, meus irmãos, era a atitude que Jesus queria que os seus discípulos tivessem. Uma outra coisa fundamental, meus irmãos, obediência. A mensagem da cruz, ela exige de nós disciplina. A disciplina o tempo todo. Quem não tem disciplina, ele não consegue ser obediente. E eu penso que esse também é um grande obstáculo da vida cristã. Sabe por quê? Quem não tem compromisso ou a disciplina de fazer o beabá da vida cristã, ele não tem como dar passos na vida com o Senhor. O beabá. Não tem como, sabe por quê? Porque se uma pessoa ela não tem disciplina de fazer o básico da vida cristã, não tem mais esperança para uma pessoa como essa. Para ela ser realmente um discípulo. Mas, por exemplo, um crente tem uma Bíblia. E o crente tem que orar. E o crente tem que se manter em comunhão. É o beabá. É o básico. Se a pessoa não consegue fazer esse básico, essa disciplina da vida cristã, não tem como esperar que essa pessoa seja um discípulo do Senhor. A gente costuma falar, e eu falo isso aí na sala de preparação para o batismo, quem passou por lá sabe disso, eu falo assim, que uma pessoa que ela fica 15 dias fora da comunhão do corpo, mas vamos colocar aqui um mês, está um mês longe do corpo, longe da comunhão, sem uma justificativa, ela não está doente, não está grávida, não está passando por um momento, não está isolada, não está viajando, não está com alguma coisa que justifique. Tem alguma coisa já acontecendo na vida espiritual dessa pessoa. Para ela descer da cruz ali, se não é que já desceu, é no estalar de dedo. Porque isso é o beabá, é o básico. Não tem como você dizer assim, eu larguei a Bíblia por um mês. Estou há um mês sem orar. Estou há um mês sem ir ao culto. Ele está mostrando que ele não está caminhando com Jesus. Então, disciplina. Disciplina é uma coisa fundamental que precisa existir para o discípulo. Se ele não tiver o mínimo, isso ali não tem como. Como ter a cruz diária como um estilo de vida? Não é um sacrifício. Um sacrifício assim, no sentido de falar assim, que peso desgraçado é ser um cristão. Não é isso. Mas você ter obediência, disciplina, serviço cristão, chegar ao ponto de até sofrer
por amor a Cristo, se torna prazeroso. Paulo tinha prazer nisso. E isso pode se tornar um estilo de vida prazeroso para um cristão, porque é isso que Jesus quer. É um cristão que tem prazer. Você olha para a pessoa, ela está cheia de alegria por ela estar fazendo aquilo que o Senhor fez. O cristão não é aquela pessoa que está com semblante de sofrimento, com aquele semblante de derrota, porque ele é piedoso, ele é uma pessoa... Não, pelo contrário. O cristão, quando ele faz isso como um estilo de vida, ele é radiante. Aquela pessoa que chama atenção, porque uma pessoa cheia do Espírito, ela vai ter fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é alegria também. Amor, alegria. É uma pessoa cheia de entusiasmo, porque o Espírito que está dentro dela, que é o Espírito Santo, torna essa pessoa realmente radiante. E Paulo, ele tinha prazer. Eu fico imaginando como era o semblante de Paulo. Um homem que realmente era um discípulo fiel. E aí, em Gálatas 2:20, Paulo fala assim, aí parece que ele dá aquele brado, e ele diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, ele tinha um prazer de poder estar crucificado. Parece um paradoxo, mas quando uma pessoa tem essa vida cristã como um estilo de vida, ele vai ter prazer de renunciar. Ele vai ter prazer de se entregar, de servir. Ele pode estar moído, cansado, igual muitas vezes a gente acontece com a gente, né? Acontece com a gente. Quem trabalha aqui numa cantina, numa cozinha, nos serviços aqui, pode chegar no final do retiro, todo mundo aparentemente descansou. Ou até mesmo quem não trabalhou assim, mas dorme 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas pode chegar no final do retiro feliz, porque foi um ambiente de graça, um ambiente feliz, né? E Paulo, ele sentia prazer nesse negócio, não era só em retiro, em congresso, mas era a vida cristã. E você trabalhou a semana todinha, de repente, final de semana, você está engajado no serviço com o Senhor, e você entrega o teu final de semana para servir. Isso é um estilo de vida. E Paulo, ele tinha prazer. Paulo falava assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Coríntios 15:31, Paulo fala assim, olha, morro todos os dias. Olha que estilo de vida Paulo fala. Ó. Paulo estava dizendo, em outras palavras, assim, olha, eu resolvo obedecer. Eu resolvo todos os dias acordar e falar assim, ó, eu vou renunciar meus desejos, minha vontade, minhas paixões. Eu vou me levantar aqui, ó, mais um dia para eu vencer todos os obstáculos que estiverem diante de mim. Paulo, ele dizia, em outras palavras, quando ele fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo, Paulo falava exatamente aqui, assim. Ele dizia isso. É o viver diário, o viver diário. E Paulo estava falando assim, ó, mais um dia para eu poder lutar contra tudo que for contrário à vontade de Deus na minha vida. Estou aqui disposto a subjugar, como? Em oração. Porque é assim que a gente crucifica a carne. Eu estou pronto de, quando aparecer ali, eu me ajoelhar e... A nossa carne não, a nossa carne vai querer assim, ó, entra no barco e vai, segue o fluxo. Mas aí a gente subjuga isso aí em oração e na palavra. Pois o que a Bíblia diz? O que eu vou fazer? Eu vou orar aqui. Ó, Senhor, tem misericórdia. Aí a pessoa está vivendo a cruz como um estilo de vida, porque ele subjuga na oração, na fidelidade à palavra e na decisão dele poder caminhar mais um dia sem se deixar dominar pelas paixões e pelas vontades pessoais. Em outras palavras, a pessoa acordar e falar assim, não, eu vou querer obedecer. Eu decido obedecer. A cruz, ela é um sinônimo de tudo isso, meus queridos. Parte. O que Jesus requer de cada discípulo? Qual é o impacto da mensagem da cruz para
cada um de nós. Para os discípulos foi aquela coisa interessante, meus irmãos, deles lembrarem da cruz como um símbolo de vergonha, de humilhação e de dor. Para um cristão é a mesma coisa. Para um cristão não pode ser diferente. É um símbolo de vergonha da nossa carne, da nossa humanidade, do nosso ego. Na verdade, a cruz significa exatamente isso. A cruz é a gente poder dizer para o nosso ego que ele não está no trono, o nosso eu. É a troca do senhorio. É colocar não a nossa vontade, o nosso ego, os nossos desejos no trono, mas o Senhor. Uma pessoa que coloca os seus desejos e vontade no trono e não do Senhor, ela sempre está buscando competir demais, exacerbadamente. A vida dela é uma competição. Por quê? Porque o ego é quem fala mais alto. Outra coisa, ela está sempre buscando posições. A pessoa, ela sempre serve por recompensa. Ela até serve, mas ela serve para ser servida ou reconhecida, cuidada. Ela não consegue permanecer quando ela é contrariada ou quando ela não é percebida. E ela se ofende facilmente. Mas não é só se ofender facilmente, porque isso aí pode acontecer com qualquer um de nós. Tem pessoas que têm um pavio curto, mas tudo bem, não tem problema não, isso aí faz parte. Mas o problema é que a pessoa se ofende facilmente e ela abandona, ela larga ministério, larga a igreja, larga tudo, porque ela foi contrariada. Mas uma pessoa que coloca o Senhor no trono da vida, ela vai lutar contra todas estas coisas. E olha, tudo isso que eu falei, os discípulos tinham. Os discípulos de Jesus, eles buscavam posições, eles competiam o tempo todo, eles queriam ser primeiro, queriam sentar no trono ao lado de Jesus. Pedro chegou a perguntar assim, o que nós ganhamos com isso? Porque eles também estão atrás sempre de benefícios. Dentro da igreja também tem isso muito. Sempre querer ser percebida. Eu me lembro de uma época lá atrás, eu conto isso também muito na sala de preparação para o batismo lá. E tinha um jovem na nossa igreja, que ele estava indo, já tinha meses, morava até no nosso bairro lá. E aí ele ia com um grupo de irmãozinho também. Aí teve um momento lá de confraternização, e ele tinha uma ferida tão grande na alma, que mostrou que ele era muito ferido mesmo. Que na hora da confraternização, todo mundo saiu, se espalhou, e foi confraternizar com outros. E ele ficou assim parado, esperando. Aí, de repente, ele sumiu. Aí eu perguntei para os colegas dele lá, que ficaram na igreja, perguntei, cadê fulano? Ele falou, pastor, nem sabe. Sabe aquele dia que teve uma comunhão na nossa igreja? Que todo mundo saiu e ninguém foi abraçar ele? Ele ficou lá parado, ele falou, não vou mais ficar nessa igreja não, porque ninguém me ama. Olha o tamanho da ferida que está na alma de uma pessoa. Mas tudo bem, igreja é para isso. Só precisava permanecer ali para que ele pudesse tratar essa alma machucada, ferida, que tem um vazio, um rombo na alma de uma pessoa dessa. Não é verdade? Então, a igreja e o chamado para o discipulado é para tratar essas questões na nossa vida, que os discípulos tinham. 2 discípulos de Jesus chegaram e pediram a Jesus para que um sentasse ao lado dele no trono, lá em cima, e o outro no outro lado também, e brigaram entre eles. Houve uma rixa, uma dificuldade, porque eles pediram, mas certamente os outros queriam. Falaram, mas quem que você está pensando que é? Quem vai sentar lá em cima, perto de Jesus, sou eu. Então, os discípulos, eles tinham ego como nós. Os discípulos de Jesus, eles tinham problemas de relacionamento como nós, eram ovelhas como nós, eram homens como nós, o tempo todo, nós somos assim. E o Senhor quer tratar. Ou nós achamos que os apóstolos, eles eram santinhos que não tinham problemas humanos. Nós temos os problemas humanos de relacionamento como eles tinham. E eles tinham como nós também temos agora.
Então, ser discípulo do Senhor não é negar a nossa identidade de quem nós somos. Ser discípulo do Senhor Jesus é ser exatamente como nós somos. Mas essa humanidade ser tirada do centro, do trono, para dizer assim, Senhor, eu escolho que seja o Senhor a assumir, porque se deixar a minha vaidade, o meu ego, sempre vai estar ali em primeiro lugar. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Só vou dizer uma coisa que Moody, ele disse de uma forma muito bonita. Moody, ele disse o seguinte, que quando Jesus chamou os primeiros discípulos dele, os apóstolos, Moody, ele diz que Jesus não apresentou a cruz. Jesus simplesmente falou assim, ó, venham. É o que geralmente acontece com o discípulo. Ele é chamado para ser salvo. Mas para ser um discípulo é um passo a mais. O discípulo, ele não é automático nem instantâneo. Por isso que Moody falou isso. Primeiramente, nós somos salvos. Mas se nós quisermos ser discípulos, tem a cruz. Por isso que a salvação é um chamado a todos. Mas o discipulado é para aqueles que realmente desejam renunciar. Jesus, ele precisava mostrar o caminho da cruz para aqueles que foram chamados. Porque muitas pessoas podem ser chamadas para a salvação e no primeiro momento ver que não tem cruz, está tudo bem, vamos lá porque vou ser salvo, vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu. Mas aqui na terra tem um chamado para ser um discípulo. A salvação basta a cruz de Cristo, mas o discipulado tem a cruz individual. O chamado para a salvação é graça, mas o chamado para o discipulado é preço. Então, isso é uma coisa fundamental da vida com Jesus. Jesus, ele não escondeu a mensagem da cruz. E esse é o grande problema. Hoje em dia, as igrejas, elas invertem os polos e elas fazem o seguinte, venha ser o discípulo, mas eles amenizam a mensagem da cruz. Com isso, o evangelho se torna uma coisa somente atraente e sedutor para muitos. Porque aí eles tiram a mensagem da cruz com medo de perder o fiel, digamos assim, a pessoa que está ali. Mas Jesus, ele não escondeu a mensagem da cruz. E o cristianismo verdadeiro, genuíno, ele não pode esconder a mensagem da cruz. Quando esconde a mensagem da cruz, a pessoa vai ser cristão simplesmente por conveniência. É o que eu posso ganhar com isso. Mas quando uma pessoa ela tem a cruz como essência, é o equilíbrio. Não é o que eu posso ganhar, é o que eu posso dar. É o que eu posso oferecer. A mensagem da cruz ela é preciosa. E esse é um grande problema também da nossa geração. A nossa geração, ela não suporta essa mensagem que diga assim, olha, ela é egoísta, né? E ela é individualista. Então você dá uma mensagem que fala assim, cara, para você seguir Jesus, você também tem que ser alguém que possa entregar de si. Então, hoje em dia, muitas pessoas se dizem evangélicas, muitos artistas, muitos jogadores de futebol. Então, uma igreja conhecida na região famosa lá no Rio, que muitos jogadores de futebol famosos e muitos artistas, cantores, fazem parte dessa igreja. E a liderança dessa igreja, isso aí é dito nas reuniões de liderança. Falaram, não falas contra o pecado, abertamente. Não fala de adultério, porque os artistas trocam de esposa e maridos igual troca de roupa. Porque senão a gente vai perder o dízimo de quem ganha R$1 milhão por mês. É dito isso aí. Então não fala. E cristianismo é esse.
Jesus não teve medo de perder. Porque senão você adultera a mensagem da cruz. Esse é um grande problema. O pastor Hernando Dias Lopes, ele falou que ele foi chamado para pregar numa igreja para jovens, num congresso jovem. E ele pregou o seguinte, olha, jovem, se você quiser ser um cristão de verdade, você precisa parar com os vícios. Se você quiser ser um cristão de verdade, você não pode beber, fumar, adulterar. Você precisa ser um cristão. Aí diz que um dos líderes dos jovens, com outro, juntou um grupo, levou o pastor para uma sala no final da mensagem e disse que um botou o dedo na cara do pastor e falou: pastor, quem o senhor pensa que você é? Quem você pensa que é? Nós somos jovens e nós precisamos curtir a nossa vida. E o senhor está pensando o quê? Aí o pastor, ele conta que ele pensou que ele ia apanhar do jovem, desse jovem, estava exaltadíssimo. Deu uma dura, enquadrou o pastor, botou o dedo na cara mesmo. Aí ele falou, não, tudo bem, João, você pode viver a vida que você quiser. Não tem problema não. Mas eu só queria duas coisas de vocês. Primeiro, a Bíblia diz que tudo que nós fizermos deve ser para a glória do Senhor. Então, quando você estiver nas suas baladas, curtindo a sua vida, fumando, bebendo, cheirando, fazendo o que você quiser, adulterando, seja lá o que for, se você conseguir fazer, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, tudo bem. E outra coisa, a Bíblia diz que nós precisamos de dar graças a Deus por tudo. Então, no dia que você estiver nesses lugares, pecando, fazendo isso, se você conseguir dizer, orar, Senhor, graças eu te dou porque eu estou fazendo isso e fazendo aquilo, tudo bem. Aí o pastor deu as costas e saiu. Aí diz ele que ele estava numa outra igreja, 10 anos, sei lá quantos anos depois. E ele estava entrando lá, aí uma senhora de idade chegou e falou: pastor, lembra de mim? Aí o pastor falou que a pior pergunta que alguém pode fazer para um pastor é perguntar se lembra dele, né? Aí o pastor falou: não. Aí falou: eu sou a mãe daquele rapaz que meteu o dedo na sua cara, na igreja tal. Aí ele falou: bom, se eu não apanhei daquela vez, eu vou apanhar dessa agora, né? Aí falou: pastor, o senhor confrontou o meu filho. Sabe o que aconteceu? Meu filho, naquele dia, se entregou totalmente ao Senhor. Ele é um grande servo de Deus hoje. Ele é um homem de Deus, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Por causa do teu confronto naquele dia, hoje ele serve a Jesus. Serve ao Senhor. Mensagem da cruz. Ontem eu ouvi que uma pessoa visitou uma igreja aí na cidade. Aí ela disse que depois encontrou essa pessoa e falou: olha, eu sou da igreja tal, que é uma igreja séria, que é uma igreja que prega a mensagem da cruz. Mas nessa, ela falou: eu gostei de lá pelo seguinte, porque lá não é só Bíblia, não. Porque meus filhos estavam nessa igreja lá, e na salinha de EBD, meus filhos eram só Bíblia, 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 Bíblia o tempo todo. E nessa não. Nessa olha, a gente entra lá, é você é a pessoa mais importante. Você, e tem um corredor de pessoa com placa, com faixa, você. Aí para o culto, no meio do culto, aí vão tirar a foto para postar nas redes sociais, para mostrar que realmente essa igreja é super atraente. Aí perguntar: e lá na sua? Aí a pessoa falou da nossa para ela. Falou: não, a nossa igreja é só Bíblia. Porque a gente não está preocupado. A gente não está preocupado em agradar o outro o tempo todo. O tempo todo. É só Bíblia. As crianças, nossas, é só Bíblia. E a pessoa vai ficar lá, só Bíblia. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo e com a Jana há uns 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, um grupozinho de jovens que estava trabalhando na nossa igreja, liderava os ministérios assim de cultos, reuniu conosco e falou assim: olha,
isso lá 20 anos atrás. Nós queremos fazer algo aqui na igreja diferente. Aí a gente falou, não, beleza. Diferente é bom. Fazer coisas diferentes. Mas o quê? Aí ele falou assim, olha, nós queremos um sabadão para nós aqui. Tudo bem, sabadão é bom. Mas nós queremos tirar todas as cadeiras aqui e a gente quer colocar almofadas e sentar e fazer um negócio aqui só para os jovens. Eu falei, maravilha, não tem problema nenhum com cadeira, tira tudo isso aqui, bota no chão, almofada. No início aqui eu queria colocar colchão aqui para vocês, né? Aí depois a pessoa falou assim, e aí? Aí fala, pastor, a gente não quer essas luzes aqui, ó. Nessa noitada, assim, nós queremos as luzes diferentes. Aí, maravilha, não tem problema nenhum com luz. Pode botar luz. Aí depois, rapaz, mas a gente quer umas músicas diferentes. Mas qual música? Não, umas músicas com uma pegada diferente. Aí, não, tudo bem, não tem problema nenhum com música, não. Vamos lá. Mas aí a pergunta que pegou pelo pé, né? Qual é o propósito de tudo isso? Por que vocês querem fazer tudo isso? Aí, os nossos jovens falaram assim, pastor, os jovens do mundo, todos os sábados eles saem para curtir. E nós aqui dentro da igreja, a gente não curte nada. Então nós queremos curtir aqui, fazer um negócio para nós. Aí a gente falou, entendi. Então, vocês estão com medo de ir para o mundo e querem trazer o mundo para dentro da igreja. Em outras palavras, é isso. Vocês querem fazer um ambiente de mundo para tornar o cristianismo bem legal para os jovens, né? Falei, não, olha, a nossa igreja tem EBD, culto, oração para os jovens. É isso que a gente vai oferecer. Programações decentes para que os jovens se tornem cristãos assim. Não ficou um dentro da igreja. Mas não ficaram em igreja nenhuma. Foram para o mundo. Mas eu não podia, a gente pode até perder pessoas assim, mas dentro da igreja o mundo não fica, não pode ficar. Você pode até perder, se uma pessoa falar, pastor, a igreja só Bíblia, eu vou dormir em paz, de saber que a gente ofereceu aquilo que Jesus quer, que é palavra, oração, vida cristã. Sabe por quê? Porque tem muitos dentro dos presídios, uma hora dessa, e nas drogas, nos dia a dia aí, se eles tivessem só isso lá atrás e tivessem ficado, permanecido para ter uma vida de oração, hoje eles não estavam tomando burdoada de polícia. Eles não estavam aí igual lixo. Mas vai para a igreja para ser enganados? Então não. O cristianismo é cruz. E é para pouco mesmo. Não interessa se tem 4.000 jovens, não pula, luzes, isso e aquilo, para dar uma aparência de um cristianismo bem maneiro, bem legal. Não, isso não serve para você não, viu? Vou falar uma coisa para você. Que é bom, é uma igreja que ela mostra o evangelho de acordo. Um evangelho que não deixe nada a desejar. A palavra de Deus, ela não vai mudar. Deus não vai dizer, a geração é a geração X, Y, Z, W, não sei o quê, é do celular, é da rede social. É isso. Não, a Bíblia vai ser a mesma, o tempo todo. A gente pode fazer as mudanças, as adequações que não machuque a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Mas se dobrar para tornar uma igreja mundana, jamais. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Amém? É isso que vocês querem? O tempo todo? E aí, quando vocês estiverem da idade da gente aqui, e quando a gente já partir daqui, vão ter cristãos sérios aqui. Vai ter gente que estão aqui ouvindo essa mensagem, que vão estar aqui pregando para as novas, para o meu netinho. Vocês vão estar pregando para esses que estão chegando aí, o mesmo cristianismo valioso, valoroso, de cruz, de renúncia, mesma obra. Entendeu? É isso que quer, que precisa. Não é verdade, Júlio? Que você vai estar pregando, Sara. Não é verdade? Amém?
vocês, meninos aí que se batizaram recente aí, ó, o Nicolas, Cauã, batizamos agora recente. Quem sabe esse ano não vai batizar o restante aí da turminha aí, ó, que tá. Esse ano promete, meu querido. Então, porque vocês, olha, eu falo uma coisa para você. Teve uma vez que uma turma saiu, fui para outra cidade, aí fui para uma igreja lá meio bagunçada. Eu dei um conselho, falei, cara, para o bem da sua alma, não segue esse movimento não, cara. Permanece uma igreja séria. Permanece uma igreja séria, isso aí vai estragar a tua comunhão. Então, o que nós precisamos é de seriedade, é de um cristianismo verdadeiro. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dormir, pode voltar a dormir. Apaga as luzes.